Meus queridos, vi um filmaço esse final de semana. Coisa rara. Eu vejo um filme a cada 3 anos, mais ou menos. Mas o filme também, né? Jogo da Imitação. Puta, quem não viu esse filme tem que ver, cara. É uma aula de história. Tudo baseado em fatos reais. Que é bem conhecido, na verdade, né? Mas uma aula de história, cara. E o nascimento dos computadores, né? E ódio do Alan Turing, né? Meu Deus, vai ser genial assim na casa do Capeta, pelo amor de Deus. Então, o Jogo da Imitação. Vale muito a pena tu ver esse filme. Tá no Netflix, mais algumas semanas ainda. Então não vai gastar nem um centavo. Só ir lá, pá. Vale a pena. Aí tu lê depois o príncipe, lembra? Ô querido, estamos falando de Transcal. Transcal, transferência de calor. Falei da convecção. Convecção, o calor é transmitido devido ao movimento de massa. Para que exista movimento de massa, isso só pode se dar nos fluidos, ou seja, gases e líquidos. E aí falamos, né, do sistema de brisas e explicamos que o que faz a convecção acontecer é a mudança de densidade. O empuxo é aquela força que atua nos objetos mergulhados em um fluido, força vertical para cima, que tem o módulo do peso do líquido deslocado. Quando um objeto é menos denso que outro, ele flutua. Quando um objeto é mais denso do que o fluido no qual ele é colocado, é isso que faz a convecção acontecer. O que faz a convecção acontecer é o fato de a região quente ficar menos densa e subir, lembra do balão de ar quente? A região fria fica mais densa, afunda, e é isso que gera, por exemplo, o vento, estimulado, obviamente, pelo aquecimento gerado pelo Sol. Então dá para entender por que o freezer fica na parte superior da geladeira, aquela geladeira que o freezer fica dentro da própria geladeira, né? E a gradezinha é que vai permitir o fluxo de ar na geladeira. Explica por que o condicionador de ar é colocado na parte superior do teto quando o objetivo é esfriar, e por que o aquecedor, a calefação, é colocada embaixo, no chão, para esquentar, certo? Fala, minha querida. Não sei se muito a ver, mas a minha irmã estava falando, se coloca 2 canecas com café dentro na micro-ondas, vai esquentar os dois igual ou não vai? Boa pergunta. Na verdade, é aquela energia, ela vai acabar uma parte indo para... Quanto maior a quantidade de água que tu colocar no micro-ondas, certo? Mais tempo vai demorar para aquecer. Então, mais tempo ela vai demorar para aquecer. Se tu colocar uma bem no centro do micro-ondas e outra lateralmente, tu vai perceber que a que está bem no centro vai aquecer um pouco mais do que a que está lateralmente. Ou seja, as radiações eletromagnéticas ali, as micro-ondas, não estão perfeitamente distribuídas ao longo do micro-ondas. Então elas não necessariamente vão aquecer identicamente, a menos que elas sejam colocadas em uma mesma posição relativa, né, dentro do micro-ondas. Gases e líquidos com convecção. Então tá, revisãozinha rápida. Falei de alguma outra? Esse carro aí é de calor ou de calor? Transmissão de calor. Transmissão de calor. Não, temperatura é o grau de agitação das moléculas. Calor é a diferença nesse grau de agitação, certo? E que gera o calor. O calor é a energia térmica sendo transferida do corpo mais agitado para o corpo menos agitado. E nós estamos estudando as 3 maneiras que isso pode se dar. Uma delas a convecção. Agora tem outras 2. Eu falei alguma coisa da condução ou da irradiação? Falou só no início da matéria passada. Então olha só. Vamos falar de radiação ou irradiação. Geralmente eu faço no sentido oposto dessa discussão, mas não vamos lá, nada. Radiação ou irradiação. São sinônimos. É o calor transmitido por ondas eletromagnéticas. Então, o calor é transmitido por ondas eletromagnéticas. Pois não. E por que isso é tão perigoso com a radiação? Pois é, isso é ilusão das pessoas, né? Tu vê, tu é uma fonte de radiação. É perigoso para ti mesmo, então, né? Pelo ponto de vista que a radiação é perigosa. Certo? Cuidado, radiação começa a ficar perigosa só acima do ultravioleta em diante. Elas são ditas ionizantes, elas são perigosas.
As outras radiações, ao que tudo indica, são muito seguras. Então vamos ver. Eu vou listar todas as radiações eletromagnéticas. Vou listar aqui para vocês, ó, as radiações eletromagnéticas que nós estudaremos mais profundamente no terceiro ano. Ondas de rádio. Ondas de rádio. Chamadas também ondas hertzianas, porque Hertz foi o primeiro ser humano que criou elas artificialmente. Ele pegou um fio e começou a fazer a corrente elétrica ir e voltar no fio. E aí com um fio do outro lado do oceano, imerso no ar, aquele fio imerso no ar começou a ter a mesma corrente elétrica que ele gerou no fio do outro lado do oceano. Algo quase fantasmagórico. Tu imagina, eu pego um pedaço de fio e começo, vai elétrico, vai, gera uma corrente alternada. E aí, isso está conectado num circuito elétrico, por isso que a corrente está alternada ali. E aí, do outro lado do oceano, um fio de mesmo comprimento desse não está conectado a nada, e nele brota uma corrente elétrica. Fantasmagórico, né? Difusão de rádio, são as ondas de rádio sendo criadas. Hertz achou que não tivesse descoberto nada muito importante, e continuou estudando outras coisas, enquanto os caras que aproveitaram essa invenção dele enriqueceram com a radiodifusão, certo? Com a criação, né, da transmissão de ondas de rádio. Telégrafo, tem a ver com inclusive o filme, Jogo da Imitação, muito legal. Ondas de rádio, hertzianas, como é que se gera onda de rádio? Pega um pedaço de fio e faz a corrente elétrica ir e voltar, ir e voltar, ir e voltar. Se tu sacode a corrente elétrica com 60 Hz, tu vai gerar uma onda de 60 Hz, 60 oscilações por segundo. Nossa rede elétrica tem 60 Hz, quer dizer que tem ondas de rádio de 60 Hz por tudo quanto é lugar do nosso país, já que cada pedaço de fio que sacode corrente elétrica 60 vezes por segundo é uma antena de ondas de rádio. Por isso que jamais criaríamos uma estação de rádio com 50 Hz ou com 100 Hz, porque sofreria interferência do próprio sistema elétrico terrestre. Qual é a tua rádio mesmo? 100 MHz, né? Ou 100 MHz, 100 milhões de oscilações por segundo. Quer dizer que os elétrons lá na antena que está gerando a onda de rádio, que tu sabe, né? Fica aqui do lado do morro, os elétrons sobem e descem a antena 100 milhões de vezes por segundo. E aí gera ondas de 100 MHz. Tu conecta o teu rádio, girando o botãozinho, apertando os botõezinhos, para que ele fique com uma frequência de 100 MHz interna. Aí entra em ressonância e aí a antena do teu carro, do teu aparelho de rádio, começa a receber essa corrente elétrica de 100 MHz. É quase fantasmagórico. Isso tem a ver com o número da rádio? Sim, 100 MHz é 100 milhões de oscilações por segundo. Certo? Não, o número da rádio, tipo, 100.7. Sim, eu não falei o número só porque não me pagaram ainda. Certo? A minha rádio é 93.7, eu só consigo escutar aquela rádio. As outras, quando eu estou na balada, quando eu estou com os amigos num churrasco mais animado, mas para escutar música em casa, assim, sabe, tranquilo, gostoso, ter prazer, é 93.7 a minha rádio. Quer dizer que a antena dessa rádio gera corrente elétrica de 93.7 milhões de oscilações por segundo. Mas isso quer dizer também que ela é pior do que uma 100. Não, só quer dizer que as frequências são diferentes. Só quer dizer que as frequências são diferentes. Quando a rádio é AM, aí a frequência é bem mais baixa, eu passo menos informação através dessa onda. Aí eu não consigo colocar tantos graves, médios e agudos na música, por isso fica aquela voz de defunto na rádio AM. Por que um computador no processador dele, quanto maior a quantidade de hertz for melhor? Porque aqueles hertz lá é a capacidade dele fazer cálculos por segundo. Então 1 GHz, que ele faz 1 bilhão de cálculos matemáticos por segundo. Tu imagina quando essas porcarias tiver memória e conseguir relacionar a memória dela uma com a outra. Isso é a mesma coisa tu ter 2 de 1, por exemplo, e 1 de 2? Cara, aí é que tá, olha só. Aí começa a ficar delicado. Se tu tem vários núcleos de processamento, o que vai importar é como é que tu consegue distribuir o teu processamento entre eles. Aí então tu vai ter que ter um software, se tu tem vários processadores num único computador, né? Para que ele administre bem isso. Porque se ele, dependendo da configuração que tu for fazer nele, né? Ele só vai ligar os outros processadores quando realmente mais tarefas começarem a chegar. Né? Então o negócio, se tu quiser um computador que está sempre ágil, tu vai ter que ligar sempre ele, né, no máximo, e vai ter que ter um computador, um software que aproveite isso. Tem aquela história, né? 32 bits, 64 bits, é mais ou menos essa a ideia. Não adianta tu ter um super computador e ter um software de 32 bits ali. Certo? Vai estar limitando a tua capacidade de processamento. Né? Então tem a ver com isso também. E eu não manjo porcaria nenhuma disso, estou te dando noções básicas assim que eu tenho. E faz Mínimas. a gente mal morar perto dessas anteiras?
Aí é que tá, essa é a nossa discussão. O amigo falou, pô, professor, radiação é perigoso. Aí eu questionei, peraí, não é bem por aí. Ondas de rádio são ondas de baixa frequência, apesar de chegar até milhões, né, quase bilhões de oscilações por segundo, quase gigahertz. Onda de rádio. Só que elas têm baixa frequência comparada, por exemplo, com as micro-ondas. As micro-ondas, elas podem ter a mesma frequência, olha só que interessante. As ondas, na verdade, a classificação delas não tem a ver com a frequência exatamente. Eu posso ter ondas de rádio e micro-ondas de mesma frequência. Eu posso ter micro-ondas com 100 MHz, que nem a onda de rádio. Só que a onda de rádio foi gerada como? Elétrons sacudindo num fio. As micro-ondas são geradas em válvulas eletrônicas especiais, que conseguem fazer o elétron oscilar com uma frequência maior, se desejarmos. Então tu vê, as micro-ondas são criadas em válvulas eletrônicas especiais. E elas têm frequência geralmente maior que as ondas de rádio. E a aplicação, para que se usa micro-ondas? Água, né? Entra em ressonância com a vibração da molécula de água, assim como uma mini antena, capta aquela frequência daquela rádio, e aí o teu micro-ondas tem uma frequência específica, se não me engano 2.4 GHz, uma coisa desse tipo. 2.4 trilhões de oscilações por segundo dos campos eletromagnéticos, gerado por uma válvula eletrônica especial agitando elétrons. Só que não é só para aquecimento, tá, galera? Satélite usa micro-ondas, teu celular usa micro-ondas no Wi-Fi da casa. É muito mais usada para telecomunicação, como as ondas de rádio, do que para aquecimento. Embora a indústria e nós em casa também usemos para aquecimento. Tem câmeras que em vez de usar o infravermelho, usa micro-ondas, usa uma lâmpada que emite uma luz que tu não enxerga, bate nos objetos, retorna e tu consegue captar. Radar é por micro-ondas. Os radares por onda de rádio não são tão precisos quanto os radares por micro-ondas. Tá, mas o micro-ondas ele só vai reacionar com a água, é isso? Não, eu posso mudar a frequência para ele reacionar com outro tipo de molécula. Tipo caseiro. É para ressonar com água. Então você colocar um alimento sem água, zero. Totalmente anidro, ele só vai aquecer devido à umidade que tinha dentro do micro-ondas do próprio ar. E se aquele ar for anidro, totalmente seco, não aquece nada. Pode deixar 3 dias ligado. Legal, né? Porque a onda, para se transformar em calor, ela tem que ser absorvida. Se ela não é absorvida, ela passa reto. Por exemplo, tem ondas de rádio agora me atingindo. Só que eu não estou absorvendo elas estão me atravessando. Então é por isso que elas não são perigosas, não está se manifestando o efeito dela em mim. Mas morar perto de uma antena de rádio mutante, Ninja, Power Plus, eu não posso garantir que é seguro. Existem indícios, sem problema, existem indícios de que não é muito seguro. Só que aí eu pergunto, será que o cara está adoecendo por causa da antena que está do lado dele ou porque ele está do lado da selva de pedra? Tá entendendo? Ou será que essa antena que ele está morando é no meio do mato, na selva amazônica, e o cara é todo natureba, sem poluição, é um cara que come bem, não se estressa? Será que esse cara também vai adoecer com as ondas de rádio? Outra, né? Qual é o poder dessas ondas de rádio? Porque os Estados Unidos e ex-União Soviética, na Guerra Fria, começaram a investigar a capacidade de jogar ondas de rádio poderosíssimas para a ionosfera, alterar a ionosfera terrestre e com isso desequilibrar climaticamente o inimigo. Tu acredita? Pô, vou causar uma tempestade nos Estados Unidos, vão mirar umas antenas de rádio poderosas para a ionosfera e vão... E deu uns resultados meio bizarros, entendeu? Que até hoje não se divulga muito. Então até hoje existem estudos sobre os efeitos da onda de rádio poderosa jogada para a parte alta da atmosfera. Então tu vê, se botar na tua bunda uma dessa que altera a ionosfera terrestre, eu acho que tu morre. Mas também não posso te afirmar, porque a maior parte daquela radiação não vai ser absorvida pelo teu corpo, vai passar reto. Tu vai ser transparente a onda de rádio, certo? Então, sinceramente, cara, se tivesse um bom preço, uma casa perto de uma onda de rádio, a galera com medo ia pra lá, cara. Porque, ao que tudo indica, é seguro. Ao que tudo indica, é seguro. Micro-ondas. O efeito nocivo seria se cozinhar o teu corpo, né? Se tua criança fica lá, ai mamãe, que legal as pipocas estourando. Isso aos 5 anos de idade. Com 15 anos, mamãe, as pipocas, que legal. Aí vai cozinhar a córnea do cara, né? Um pedaço ali dessa camada pode dar uma catarata por micro-ondas no cara. Né? Então, não é legal tu ficar 10 anos assistindo as pipocas saltarem no micro-ondas ali. Pode vazar um pouquinho de micro-ondas e interagir com a água do teu olho, né? Certo? Micro-ondas. Cara, aí a galera pensou, caramba, como é que nós vamos agitar elétrons mais rápido do que nas válvulas que geram micro-ondas?
E aí, de repente, percebemos que os átomos fazem isso. Claro, pô, os átomos são cargas elétricas vibrantes. E quando uma carga elétrica é vibrada, agitada, gera ondas eletromagnéticas. Toda onda eletromagnética é gerada assim. Pega uma carga elétrica e faz. Ela vai emitir onda. Uma luz que eu não enxergo. Se eu sacudo mais rápido, aumenta a frequência. Mais rápido, aumenta a frequência. E o equipamento que eu uso para fazer essa frequência aumentar é que vai definir que tipo de onda eu estou gerando. Depois das micro-ondas, o infra, que é gerado dentro dos próprios átomos. Todas as camadas eletrônicas, quando o elétron está girando em volta da órbita específica dele, ele gera uma certa frequência. E parte dela está no infravermelho. Cara, como aumentando a frequência aumenta a energia da onda, tu emite ondas mais energéticas do que a antena da tua rádio. Então, teoricamente, é mais perigoso viver perto de ti do que da antena. E a galera às vezes fica, né, o celular e tal, meu Deus, o celular. Pô, celular usa micro-ondas e ondas de rádio, cara. Tu é mais perigoso que o teu celular do ponto de vista de radiação. Tu é um ser radioativo, porra, tu emite infravermelho o tempo todo. Não estou falando da luz que vem da tua casquinha, estou falando das tuas entranhas, das tuas tripas, de cada átomo teu. E quando fala? É onda mecânica, é outra história. Onda mecânica é o ambiente sacudindo. Onda eletromagnética não, são campos eletromagnéticos, um gerando o outro, oscilando um em cima do outro, um autoalimentando o outro. É uma coisa delicada de entender as ondas eletromagnéticas. E não infinito. Como? A onda eletromagnética tem no infinito. Ela, se não houver nenhum meio que a absorva, aparentemente nada impediria ela de continuar. Tanto que a gente já detectou, já fotografou, com satélites e telescópios aqui da Terra, galáxias que estão a 12 bilhões de anos-luz da Terra, ou seja, a luz dessas galáxias demorou 12 bilhões de anos vagando pelo vácuo do espaço para atingir as lentes dos nossos equipamentos aqui na Terra. Porra, 12 bilhões de anos? Pô, é infinito praticamente, né? Do ponto de vista humanoide mesmo, é infinito, com certeza. A luz vai ao infinito, se não tiver nenhuma poeira cósmica para atrapalhar ela. Não, eu disse que a onda emitida pelo celular é menos energética do que a onda emitida pelo meu corpo. Pois é, a gente ainda... Como é que a gente vai filtrar isso? Pensem bem, olha só, como é que hoje eu vou conseguir filtrar se é o câncer que está... Se o celular é que está dando câncer na pessoa? Tu acha que é o suficiente pegar 1000 pessoas, 500 usam o celular, 500 não usam, e depois analisar quantas delas teve câncer? Não, cara, eu tenho que saber onde é que essas pessoas moram, o que elas fazem da vida, se elas sofrem durante o dia a dia, se elas não sofrem, qual é a carga genética de predisposição a câncer. Cara, é por isso que as pesquisas vêm, tomate faz mal, tomate faz bem, o ovo faz mal, o ovo faz bem. É porque a galera não tem noção de matemática nem básica, imagina de estatística para fazer pesquisa. Os Estados Unidos, que é o país que mais gera pesquisa, é o país que tem a cadeira mais fraca de matemática e estatística na área da medicina. Meu, como vem pesquisa nojenta e nada a ver. Lembra daquela nossa discussão? O micro-ondas adoece. As pessoas que comem comida de micro-ondas adoecem mais que as pessoas que comem comida de fogão. Isso é provado. Será que a micro-ondas está matando as pessoas? Não, é o alimento que a pessoa prepara. A pessoa que prepara alimento no micro-ondas, ela come pizza da Sadia, entupida de sódio, infarta no dia seguinte. A pessoa que faz comidinha no fogão, ela corta a cebolinha, ela faz um temperinho gostoso, flavonoide, entendeu? A comida é gostosinha, entendeu? A comida natural, é de um bichinho que plantou lá, comeu, matou o bichinho, que é a mamãe. Aí tu fez, não é a coisa industrializada que vem das máquinas, que cospe comida num pedaço de plástico nojento. Tá entendendo? Eu acho que é isso que adoece as pessoas, mas não tem confirmação. Quando eu recebi essa notícia, eu, por conta própria, analisei e pensei, mas não deve ser o micro-ondas. Entendendo um pouquinho de física. Ao que tudo indica, não tem problema tu usar o micro-ondas para cozinhar teus alimentos. Até porque depois que tu banhou ele com micro-ondas, quando tu desligou o aparelho, acabou o micro-ondas. A micro-ondas não fica ali, latente. Sacou? Ela não é uma coisa que contamina o alimento e continua no alimento. Porque ela era gerada pelas válvulas eletrônicas. Quando ela foi desligada da válvula eletrônica, assim como acabou a luz, tua rádio apaga, né? Quando desligar lá a rádio, lá no morro da antena, a galera toda vai ficar sem rádio. Mas não vai sobrar um pouquinho da radiação no ar? Não. É que nem apagar uma lâmpada, a luz vai embora. Não fica sendo emitida dos objetos, beleza? Então bacana a tua preocupação, e é bom a gente ter essa preocupação. Tá para nascer um cara que vai fazer 100 anos usando micro-ondas. Ainda nenhum bebezinho fez 100 anos
e aqueceu a mamadeirinha no micro-ondas. E aí, será que é o micro-ondas ou será que é o plástico da mamadeira? Ao que tudo indica, o plástico da mamadeira é mais satânico do que o micro-ondas. Sacou a ideia? Então tu vê como vai ser difícil de filtrar isso. E a gente precisa de muita gente dedicada a essa tarefa. A gente precisa saber o que faz mal, o que faz bem, para poder recomendar para as pessoas, ó galera, o melhor é esse caminho. E a gente ainda não tem certeza se essas radiações podem prejudicar. Ao que tudo indica, não. Ao que tudo indica, não. Infravermelho. Depois do infravermelho, vermelho, amarelo. Aliás, vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil, violeta. As 7 cores do arco-íris. 7 porque o Newton disse e o cara é foda. Mas é verdade, porque são infinitas. Não existe essas babaquices de 7 cores. Certo? 7 cores. Não tem? São infinitas. Existem infinitas frequências de luz. Assim como existem infinitos números entre 0 e 1. Certo? Desculpa, amigo. Qual a velocidade das ondas de rádio? Todas essas ondas, no vácuo, elas têm a mesma velocidade. 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. Todas elas empatam no vácuo. Aí, no ar, há uma pequena diferença entre uma e outra. No vidro, a diferença aumenta. Certo? Dependendo do meio transparente onde essa radiação vai se propagar, algumas podem ser mais velozes que a outra. Por exemplo, no vidro, a luz vermelha é mais veloz do que a luz violeta. Por isso que se a luz branca vai passar por uma lâmina de vidro, a gente pode ver as cores do arco-íris na hora que ela refrata. Certo? É por isso que o arco-íris existe, porque as diferentes cores têm diferentes velocidades na água. E aí a gotícula de água separa a luz branca nas cores do arco-íris. Tu vê, além do vermelho e abaixo do violeta, tem outras cores que eu não enxergo. Acima do vermelho tem um infravermelho que eu não estou enxergando. Abaixo do violeta tem o ultravioleta que eu não estou enxergando. O arco-íris é mais bonito do que a gente enxerga. Que pena, né, que o olho não é um pouquinho mais poderoso para enxergar frequências. Não seria abaixo do vermelho acima do o vermelho tem frequência menor? Pois é, cara, assim, ó, eu vou te falar que eu ia gastar o resto da aula se eu fosse tentar mostrar qual é a sequência das cores. É bem delicado o fenômeno do arco-íris, nós vamos estudar o fenômeno do arco-íris, é bem bonito. O que eu posso te adiantar é que sempre que tu vê um arco-íris está chovendo onde ele está. Sempre. Impossível o arco-íris existir sem chuva. E o sol vai estar sempre atrás de ti. Tu nunca vai ver uma situação diferente como essa. Certo? Então, chovendo lá, sol ali. Ali tem que estar o arco-íris. Certo? A luz vai refratar na gota, sofrer reflexão total no fundo da gota, refratar uma segunda vez. Então tem 2 refrações. Então eu de cabeça eu não me arrisco a falar qual é a sequência do arco-íris. Certo? Mas essa aula vai chegar, nós vamos mostrar qual é, por que a sequência das cores é aquela. Bem bonita essa aula. E aí não tem fim, né? O arco-íris, ele é diferente para cada pessoa que está vendo. A pessoa que está do meu lado não está vendo o mesmo arco-íris que eu estou vendo, eles estão levemente diferentes. Então quando eu caminho, o arco-íris muda de posição. Certo? Então tu nunca vai conseguir chegar no pote de ouro. Essa é a pergunta, né? Não dá para chegar. Sempre que tu muda de posição, o arco-íris vai mudando de posição. E vai chegar uma hora que ele vai desaparecer porque a configuração geométrica ali não favorece. Então o arco-íris é considerado uma ilusão de ótica? O arco-íris, se ele é uma ilusão de ótica. Porque assim, tu te vê no espelho plano é uma ilusão de ótica. Tu te vê no espelho plano é uma alucinação do cérebro. Aquilo absolutamente não existe. Agora o arco-íris, eu diria que não. Eu diria que não porque o arco-íris, eu consigo gerar um arco-íris e fazer ele bater na parede. Não é uma imagem virtual. É real aquilo, é luz de verdade, colorida mesmo, batendo no meu olho. Então não é uma ilusão de ótica. Bonita pergunta. Eu tinha perguntado isso. Ô galera, depois da luz que termina com violeta, vem o... Começa a te proteger que vai dar merda. Ultravioleta. Vai começar a dar problema. Daqui em diante as radiações são chamadas ionizantes. O que é ionizante? É capaz de gerar um íon. O que é um íon? Cátion, excesso de prótons, ânion, excesso de elétrons. Cara, se tem um átomo neutro, bateu uma radiação e o cara virou um cátion, é porque essa radiação foi tão poderosa que arrancou um elétron da eletrosfera desse átomo. Ionizante ela é. Começou a ficar perigoso. Depois da ultravioleta, aliás, essas 3, ó, infravermelho, luz e ultravioleta, todas são geradas pela agitação dos elétrons no núcleo atômico, em volta do núcleo atômico. Todas elas vêm do átomo. Essa vem de várias camadas. Essa vem da casquinha do átomo, da parte externa. E essa vem da parte interna do átomo, bem próximo do núcleo. Radiação ultravioleta. E depois do ultravioleta só faltam 2. Raio-X. Para tu gerar raio-X, cara, tu pega uma lâmpada que emite elétrons,
acelera esse elétron em alta velocidade usando 100, 200 mil volts e faz esse elétron de alta velocidade bater numa placa metálica. Ele vai ser desacelerado abruptamente e a sua energia vai ser liberada na forma de raio X. Ondas eletromagnéticas com frequência maior que a do ultravioleta. Esse aqui mesmo, cara, tem que maneirar pra caramba, né? Tem que maneirar pra caramba. O cara que trabalha com raio-x, né? Trabalha menos horas por dia, tem que se vestir com chumbo. Por que chumbo? Porque o núcleo atômico do chumbo é parrudo, bastante prótons e nêutrons. E é o núcleo do átomo que é denso, né? Que pode absorver a radiação. A eletrosfera é vazia, certo? Por isso que átomos que filtram radiação que eu digo de alta frequência, raio-x, raios gama, que são as mais perigosas, tem que ser átomos de grande núcleo atômico. O chumbo é uma boa relação custo-benefício. Por isso que o cara que, né, trabalha com radiografia tem que ou ir para a parede de chumbo ou estar sempre com aquele coletezinho de chumbo para minimizar os efeitos danosos da radiação. Dizem que é seguro até uns 100 raio-x por ano. Imagina, cada 3 dias pode lá bater raio-x. É seguro, mas um deles pode dar merda. Eu achava, cara, que era a radiação que batia lá no DNA e rompia o DNA no lugar errado e a célula ficava doidona e começava a se reproduzir que nem uma maluca. Mas não, é mais delicado que isso. Quando a radiação atinge o corpo, forma íons, que são, na verdade, os radicais livres. E esses radicais livres acabam reagindo quimicamente com o material genético no núcleo da célula. E é isso que aumenta a propensão de tu ter um tipo de câncer. Por exemplo, ao tomar muito banho de sol, sem proteção, certo? Então aumenta a chance de ter um tumorzinho na tua pele, porque uma das células pode se perder lá, com aquela reação química que ocorreu no material genético, ela começa a se reproduzir loucamente, e aí um tumorzinho. Mas brasileiros estão resolvendo isso. Já existem tratamentos por luz de câncer de pele, feito por brasileiro. Ai meu Deus, o médico olha, ih cara, tá com um câncerzinho de pele, imagina, tu quase infarto. Fica tranquilo, tem um novo tratamento, peraí, lanterninha, deixa eu ver, não, mais um pouquinho. Morreu, curou. Brasileiro! Brasileiro é foda, né, cara? Dá pra acreditar que hoje tem cura de alguns tipos de câncer de pele por iluminação. Tu ilumina durante um certo tempo, mata as células cancerígenas, acabou. E um guri, 20 e poucos anos, considerado o jovem mais influente do mundo, adivinha onde ele é? Brasil! Pela Forbes. O guri no MIT teve uma ideia, pô, já que radiação ultravioleta pode matar bactérias, por que a gente não usa radiação ultravioleta para curar a infecção de pele por bactéria? Ah, mas aí a ultravioleta ela não consegue penetrar tão fundo na pele. Ah, vamos fazer uns espetinhos, microscópio, tem uma lanterninha de bolso, tá com infecção, espeta ali, não vai nem ver porque é microscópio, acende a luzinha, um tempinho pequeno, deixa eu ver, matou a infecção, sem uma gota de antibiótico. Brasileiro, guri, cara, de nem 30 anos. Foda, né, cara? Tu vê, cara, a matéria do Brasil é inchada, tu vê muita coisa que eu te informo, né? Mas acaba surtindo um efeito legal. Nas Olimpíadas Mundiais aí de Física, Química, tu vê aí no Face, né? Matemática, sempre tem brasileiro ganhando medalha de ouro. Galera, raio-x, desligou a máquina tomada, pode comer a máquina, pode lamber ela é inofensiva. É? Porque não tem material radioativo lá dentro. Não, era uma lâmpada que gerou. Come a máquina, não acontece nada. Agora, se nós começarmos a falar de raios gama, aí vai dar merda. Porque isso aqui é fusão ou fissão nuclear. Material radioativo, esse sim é problemático. Deu um câncer, bem, caramba. É localizado, não deu metástase, amém. Radioterapia. Vamos bombardear com raios gama aquele tumor, cara, pro tumor se ferrar. Tu te ferra um pouquinho também, entendeu? Mas a gente sobrevive, o tumor, se for localizado, morre. E aí então aumenta a chance de cura. Radioterapia. Dentro da máquina de radioterapia tem material radioativo, pode ser césio, pode ser plutônio. Se tu sucatear essa máquina e um cabeça de bagre foi lá abrir a máquina e vai ver um material esverdeado muito bonito que brilha. Ah, meu Deus, que material incrível! E aí ele, caramba, brilha no escuro! E vai lá e pinta o filho. Olha, filhinho, que legal esse material! Filhinho morrerá. Já aconteceu no Brasil. No Brasil nós temos tudo de bom e tudo de ruim. Tu imagina, né, cara? O cara faltou às aulas de física para ter feito tamanho crime contra o próprio filho. O famoso caso do Césio 137 de Goiânia, certo? Então, uma máquina de radioterapia sucateada, o cara foi lá catar sucata, coitado. E aí achou o Césio, levou pra casa, botou no peito um amuleto de Césio. 2 dias depois começou a se sentir mal, o cabelo começou a cair, morreu. Certo, meu querido? Sabe quem é que transmite calor? Infravermelho e ultravioleta, principalmente esse, que é chamado de ondas de calor.
ondas de calor. É aquilo que tu sente quando tu te aproxima de uma churrasqueira, de uma fogueira. Aquela coisa batendo em ti. Aquilo é o infravermelho. Ela é a grande campeã na transmissão de energia. Todas elas transmitem calor, mas quem é a campeã? Infravermelho. Valeu, galerinha. Na próxima aula a gente continua. O homem prolixo.